Bom, no primeiro vídeo sobre ITBI, nós enfrentamos a questão de se ele é devido, se ele não é devido, o que autoriza a sua cobrança e o seu contexto na holding rural. Mencionamos também aquele dispositivo muito importante que todos têm que ter em mente, que é o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, que dispõe que não será cobrado o ITBI na integralização, naquela transferência de um imóvel para a constituição de uma pessoa jurídica, desde que essa pessoa jurídica não tenha como atividade preponderante a compra, venda, aluguel ou arrendamento mercantil. O dispositivo é claro. Quem lê ele não precisa ser formado em direito. Não. Às vezes é melhor até não ser formado em direito para ter uma leitura mais clara em alguns momentos. Mas o ponto é que algumas prefeituras passaram a entender um pouco diferente. E junto com isso foi questionado judicialmente essa interpretação do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. O primeiro ponto central que a gente tem que ter aqui é que a holding rural ela não é muito amiga, ela não tem uma relação muito próxima de parceria com dois tributos. Com o ITBI, que estou conversando com vocês agora, e com o ITCMD ou ITCD em alguns estados, que é o Imposto de Transferência, Causa-Mortes ou Doação. Então a holding ela vai ter uma relação de inamizade, não é próxima. Em razão disso, sempre que nós estivermos falando na holding, ela vai ser um grande instrumento para pegar e derrubar o ITBI, para derrubar os custos de ITCMD. Então nós vamos ter dois adversários aqui na constituição da holding. As prefeituras, que têm ali a competência para pegar, legislar e aplicar em relação ao ITBI, e os estados, que têm a competência em relação ao ITCMD. E justamente por não termos essa relação próxima e por a holding ela ser um elemento para fulminar, para acabar, para derrubar com o ITBI, os municípios começaram a ter que achar uma brecha, um caminho para cobrar isso aqui na constituição da holding. E um dos pontos que os municípios começaram a dizer é o seguinte: eles começaram a limitar a extensão da imunidade deste tributo. Como assim? Às vezes é um pouco complexo, esses vídeos aqui são para colegas de todas as áreas, produtores, agrônomos, advogados, contadores. Como a Constituição ela pega e dá uma imunidade ampla e restrita, desde que a empresa que está sendo constituída, no caso a holding rural que nós estamos aqui enfrentando, não tenha como atividade fim compra, venda, aluguel ou arrendamento mercantil. Os municípios vieram com uma tese dizendo que esta imunidade só alcançaria aquele valor que está no contrato social. Puxa, agora eu vi que muita gente deve ter se perdido nisso. Como assim só o valor que está no contrato social? Porque um dos grandes chaves, um dos grandes pulos do gato, não sei se todo mundo usa essa expressão aí, que a gente tem em relação à holding, é que eu posso transferir as terras do produtor com base em dois valores. Ou com base no valor que está no imposto de renda, que é o valor declarado, ou com base no valor de mercado. Só que a grande questão que nós temos presente é que o valor que nós temos no imposto de renda, ele é muito menor do que o valor de mercado, em qualquer ano. O estado do Paraná, por exemplo, se nós formos pegar a tabela avaliando um imóvel em 2021 e quanto que valia em 2022, com base na tabela DERAL, quem quiser fazer essa pesquisa, faça, digita no Google tabela DERAL, Paraná, vai ter o valor das terras. Muitos lugares. Nós tivemos ali que valia 50 mil reais o hectare e aquilo ali mudou para 120 mil em um ano. E quando a pessoa faz a aquisição da terra, que é o valor histórico, aquele valor vai estar baixo no imposto de renda. Então a gente pode pegar e ter uma propriedade em qualquer lugar do Brasil que ela está no imposto de renda por um valor de 10 mil e o valor de mercado dela está em 10 milhões de reais. É essa diferença que faz a holding ser tão atrativa, porque eu pego esse valor baixo da terra, jogo numa pessoa jurídica por uma integralização e a base de cálculo que eu vou ter para todos os tributos depois para transferir aquela propriedade é muito baixa. O que vocês preferem? Recolher 8% em cima de uma propriedade que tem valor de mercado de 10 milhões ou 8% em cima do valor que está no imposto de renda de 10 mil reais? Por óbvio que o valor menor, quanto menor a base de cálculo, melhor. Então, quando nós vamos constituir uma holding, nós transferimos a propriedade com base no valor que está constante no imposto de renda, que é o menor valor. Inclusive porque vai impactar num outro tributo que eu vou fazer um vídeo específico, que é o ganho de capital. Então, a gente transfere com base naquele valor constante no imposto de renda. Só que o que os municípios começaram a fazer? Vamos pegar que a gente tem uma propriedade que está no imposto de renda por 10 mil reais e que o valor de mercado dela esteja em 10 milhões. Eles começaram a dizer o seguinte, que a imunidade prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, atinge tão somente aquele valor que nós colocamos no imposto de renda. Mas se aquela propriedade tem valor de mercado de 10 milhões de reais, teria que ser cobrado ali o ITBI, 1, 2, 3%,
naquela diferença entre os 10 mil e os 10 milhões. Esse é um dos pontos centrais que nós temos. A diferença dos 10 mil para os 10 milhões, que seria 9 milhões 990 mil. Disso nós não teríamos a imunidade prevista na Constituição Federal. Eles restringiram isso. E isso foi levado até o STF, mas não foi levado com base num caso de um produtor rural. Foi levado com base num município de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, em que aconteceu a seguinte situação, para que depois a gente vai entender. Um grupo de pessoas foram constituir uma pessoa jurídica, e o capital social dessa pessoa jurídica seria formado pela integralização de 17 imóveis. Esses 17 imóveis tinham como valor declarado no imposto de renda um valor em torno de 800 mil reais. Então foi transferido lá um bem da pessoa física para uma pessoa jurídica, em que o bem dele teria como valor próximo ali, o valor histórico, o valor declarado, 800 mil reais. Mas, o que essas pessoas fizeram? Eles não transferiram esse valor pelo valor que está declarado, e muito menos pelo valor real desses bens, que é muito maior do que o valor que está no imposto. Eles transferiram 17 bens pelo valor de 40 mil reais, ou seja, eles transferiram esses bens com um valor inferior ao valor declarado. O que eu ensinei para vocês aqui já? Que a gente pode transferir um bem ou com base no valor declarado ou com base no valor real de mercado desse bem, o valor venal desse bem. O que chegou ao STF? O caso concreto. Pessoas que integralizaram bens de uma holding com valor inferior àquele valor que está disposto no imposto de renda. E o que o STF entendeu? Que é devida a cobrança do ITBI na situação em que um bem ele é transferido para a pessoa jurídica por um valor inferior àquele declarado, porque a lei só autoriza que nós venhamos a transferir um bem ou com base no valor de mercado ou com base no valor declarado, certo? Então, no caso de uma holding rural, vamos pegar números diferentes, que ela tenha como valor no imposto de renda 500 mil reais e que o valor dela de mercado esteja em 10 milhões. Se eu transferir ela por um valor inferior a 500 mil reais, que é o valor declarado, transferir essa propriedade para uma holding com base no valor de 100 mil, dá a diferença entre o valor que eu transferi para o valor declarado, aí nós teríamos a cobrança do ITBI. Quem é meu aluno, quem assiste os cursos de Exagro, quem acompanha o nosso trabalho aqui, sabe que nós defendemos que os bens sejam transferidos com base no valor declarado. Então, para que vocês entendam aqui, não é devida a cobrança do ITBI na transferência do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, desde que nós façamos essa transferência com base no valor declarado no valor de mercado daquele bem. Então a dica, o ponto central é: transfiram sempre os bens com base no valor do imposto de renda, e aí é indevida a cobrança. E quando vierem alguma situação complicada em relação aos municípios que queiram afastar essa imunidade, a gente tem que mencionar, com base na decisão do STF, nós temos que mencionar de forma clara que o STF decidiu que é devida a cobrança do ITBI em casos que venham a ser integralizados, transferidos os bens imóveis com um valor inferior àquele constante no imposto de renda, que não é o nosso caso. Então, sempre que nós estejamos num cenário em que um bem imóvel rural tenha sido transferido com base no valor declarado ou superior àquele valor declarado no imposto de renda, não é devida a cobrança do ITBI, e nós temos que bater firme sempre nisso, quer seja na esfera administrativa, com pedidos de reconsideração de algum ato do poder público que negou a isenção, ou então com base em mandado de segurança para questionar isso judicialmente. Tem decisões excelentes já de vários tribunais do Brasil, colocando em específico aí o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que mudou o entendimento. Então a corrente toda que nós temos agora é pela não cobrança do ITBI nesses contextos de integralização do imóvel rural com base no valor declarado. Espero que vocês tenham gostado e sigam acompanhando os nossos vídeos.